Nada vai nos impedir de pregar a palavra de Deus, de levar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode impedir. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Nós temos aqui os pedidos de oração. Por favor, se você tem algum pedido de oração, tanto aqui no chat ou no chat do YouTube, você pode escrever, colocar o seu pedido. Certamente alguém estará orando por você, em nome de Jesus. Hoje vamos orar, temos 4 irmãos precisando de oração, afora todos os outros. De semana passada, mantemos aqui casos muito recentes, as pessoas ainda estão internadas, então mantemos nas orações, e outros mais aqui nesta semana. Amém? Então vamos, daqui a pouco eu falo os nomes, daqui a pouco a gente clama ao Senhor por estas vidas. E eu quero incentivar você a que você exerça a sua vida de oração, amado, com fé, com autoridade. Coloque diante do Senhor, crie uma vida de oração, viva isso intensamente. Busque, vença a carne não quer orar, a carne não aceita a vida de oração, ela intenta de todas as formas contra a nossa vida de oração, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos para a glória de Deus. Todas as barreiras que entram em nosso caminho, Deus concede a vitória. Sim, é a igreja de Jesus, para a glória do Senhor. Pois bem, 7h35, eu quero, antes de começar a palavra, mais uma vez, desculpar-me com todos. Já havíamos consertado esse problema aqui do Facebook. Hoje eu desinstalei e instalei novamente o aplicativo, e aí ficou normal a tela, e agora, exatamente agora, a tela voltou com a sua rebeldia de ficar aí errada. Estou aqui com o telefone na horizontal, que é o correto, mas para você aí deve estar na vertical. Pois bem, no YouTube a tela fica perfeita. Se você quiser manter as duas programações ligadas no YouTube aqui, para que você possa também participar do chat, faça isso. Amém? Importante que a palavra chegue até você e você compreenda a palavra de Deus que há de ser pregado, e toda barreira caia por terra, toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que tenta atrapalhar a proclamação da palavra do Senhor, está entregue nas mãos de Deus, está entregue nas mãos de Deus. Deus é o reto juiz que tudo sabe, tudo vê, e tudo que se levanta contra a casa dele, a obra dele, Deus é Senhor. Fique tranquilo, apenas receba a palavra no seu coração, com paz, com alegria, e proclame esta verdade, que a igreja de Cristo sempre foi vitoriosa, e até que Cristo volte, seremos conduzidos em triunfo. Esta é a promessa bíblica cristã, e nós nos agarramos a ela, em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Atos 16. Nós tínhamos aí a previsão para o tratado da oração em outubro. Talvez, como avisei desde o início, se estenda um pouquinho mais. É apenas uma previsão, que nós não podemos deixar passar nada, amado, aqui de Atos dos Apóstolos. É muito mover da oração. A igreja anda sempre com oração, e nós precisamos esquadrinhar todo este mover para dar à igreja uma base sólida de uma vida de oração em Cristo Jesus. E enquanto o tratado da oração não começa, eu estou aqui por trás das câmeras, agregando material, agregando estudo. Quando nós começarmos o tratado, há de manter também um alto padrão, um alto nível de conhecimento, assim como os estudos aqui dos Atos dos Apóstolos, que são de extrema importância fundamental para a vida cristã e a vida de oração. Amém? Então vamos lá. Lugar de oração. Os apóstolos missionários nos mostram aqui a importância de um lugar de oração. O lugar
de oração para viver e para fazer a obra de Deus no coração. No coração. Deus vai fazer uma obra grande no coração, amado. Ó Senhor, estamos aqui recebendo esta palavra em nome de Jesus. Atos 16, versículos 13 e 14, diz a santa e maravilhosa palavra do Senhor Jesus. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esta palavra edifique nossos corações, nossa vida espiritual. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai. Senhor amado, Deus eterno e bendito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. Os missionários, ao viverem perseguições e problemas que surgiam, foram chicoteados, aprisionados. Semana que vem vamos ver, inclusive, continuidade do texto, foram lançados em prisões. Uma série de coisas acontece, Pai. Mas à medida que o Senhor faz a obra, nós aprendemos, nós amadurecemos, nós crescemos em maturidade. Portanto, ó Pai, jogamos por terra todo o mal. Senhor, Tu sabes como me incomoda essa questão aqui da tela estar virada. Fizemos tudo certinho, instalamos, desinstalamos o Facebook, agora novamente. Parece uma coisa, sabe, uma arma do inimigo, algo que não vem de Deus. Mas, Senhor, entregamos nas Tuas mãos tudo isso que está acontecendo, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, todo este fato, porque o Senhor vê o que nós não vemos, o Senhor sabe o que nós não sabemos, Pai, e certamente Tu hás de fazer todas as coisas de forma perfeita. Nós queremos descansar o nosso coração, proclamar a palavra e pedir, Senhor, que as Tuas ovelhas recebam a palavra no seu coração, a despeito da imagem estar virada ou não, que a palavra chegue ao coração das Tuas ovelhas. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus, Igreja de Cristo, o povo amado, diga amém, amém e amém. Pois bem, família amada, povo de Deus, povo santo, precioso, ministros de uma nova aliança, herdeiros de toda graça, misericórdia, bondade, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos percorrido todo o mover da oração. Esta já é a 65ª mensagem sobre esta ótica de percorrermos o mover da oração na Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que você tenha fundamentos para uma vida de oração, fundamentos para uma vida em comunhão com Deus, porque é partindo de uma vida de oração, é partindo de uma vida de comunhão com Deus que nós avançamos, que nós progredimos, que nós vencemos barreiras, que nós vencemos etapas, vencemos aquilo que se levanta contra nós. Nós vivemos uma verdadeira jornada de transformação de vidas. Você nota que os ataques do maligno nunca param. A tela do Facebook está atacando aqui, mas nós somos mais do que vencedores, amado. Nada vai impedir a palavra de correr, nada vai impedir a palavra de ser comunicada, do Evangelho ser proclamado. Deus é fiel em todas as suas promessas.
Então, nós precisamos desta vida de oração. Nós precisamos dessa dependência da oração para que possamos viver a obra de Deus em nossas vidas, que Deus acresce valores, acresce mover espiritual em nossas vidas, e então, através de nós, a palavra avance, coisas de Deus ocorram, corações se abram para o Evangelho. Então, você nota que sempre no avanço da missão, no avanço da pregação da palavra, vidas sendo salvas, pessoas sendo tiradas do inferno, a obra de Deus acontecendo, algumas coisas sempre estão ali no meio. Você observe, primeiro, adversidade, sempre. Resistência, oposição, problemas, sempre existe. O inferno, o inimigo, não está satisfeito com a palavra correndo. Sempre há também discípulos que oram. Sempre há vida de oração. Sempre. Sempre você vai notar que os discípulos estão orando, Jesus estava orando, a igreja estava orando, os apóstolos estavam orando sempre. E quando, porventura, tentaram fazer algo sem a oração, caíram no cavalo. Caíram no cavalo. Então, a oração é extremamente importante. Nós vamos entender essa questão do lugar de oração nesse meio de guerra, nesse meio de batalhas e expansão do Evangelho. Então, o Evangelho está, nesse ponto de livro de Atos, alcançando lugares que ainda não haviam ouvido falar de Jesus, não haviam ouvido falar ou sentir dos ternos cuidados do Pai. Almas fatigadas, almas cansadas, que não tinham um ombro amigo de Deus, não tinham conhecimento desse ombro amigo de Deus para descansar. Então, a obra de Deus está sendo feita, está avançando, a porta da fé está sendo aberta em muitos corações e o Evangelho é sempre pregado. E aí nós vemos duas coisas iniciais: pela oração, pela fé e oração, os sinais e os milagres de Deus, que são poderosos, acompanham a igreja. Quantos sinais nós já vimos aqui? Diz que anjo foi enviado para livrar a Pedro, diz que um homem foi curado da sua paralisia, diz que Enéas foi curado, Tabita foi ressuscitada pela oração da fé. Nós vemos sinais perseguindo o povo de Deus, maravilhas poderosas perseguindo o povo de Deus, pessoas libertas poderosamente, demônios sendo expulsos. Na porta formosa do templo, um paralítico salta curado e louva a Deus. Então, você sempre vai ver, amado, e eu recebo e eu declaro, como nós temos visto dos nossos pedidos de oração, grandes sinais de Deus. Deus operando, pessoas curadas, pessoas saradas. Ao longo do nosso ministério, nós temos visto muitos testemunhos, temos testemunhado muitos sinais de Deus, e que esta noite seja mais uma noite oportuna do milagre de Deus acontecer, porque tudo está igualzinho no Novo Testamento. O inimigo está nervosinho, a tela do computador não funciona, não gira, isso tenta desnortear aqui, mas a gente não perde o foco. A gente mantém na oração, mantém na palavra, está tudo bonitinho, está tudo perfeito. É a hora de você receber então o teu milagre em nome de Jesus. E nós vemos também, aqui no contexto, com oração e com jejum, a igreja envia missionários, a igreja faz missões. E veja como a oração, o jejum estão envolvidos com as missões.
Está envolvido, amado. Isto aí está tudo, são ingredientes do mesmo bolo. Não tem como fazer missões sem depender de Deus. Não tem como fazer missões sem oração. E o jejum é algo ali, um acrescente a mais. Você diz, olha, eu não quero agora prazeres mundanos. Não quero agora lasanha com Coca-Cola. Não quero agora a sopa de legumes. Não quero agora o pastel de carne nem de queijo. Agora eu quero orar a Deus. Agora é momento de oração. É momento de busca. Quando você abre mão desses prazeres para aprofundar-se na comunhão com Deus. E diz que nessas missões praticadas pela igreja, enviadas e praticadas pelos missionários, a igreja era fortalecida na fé. Porque os missionários sempre traziam as experiências do campo missionário. Quantas pessoas foram convertidas, quantas pessoas foram libertas, quantas curas aconteceram, como Deus agiu assim, como o Espírito orientou de tal forma. Então a igreja era acrescida de valores, a igreja era acrescida de conhecimento, de experiências do campo missionário. Eu creio que o nosso ministério ainda poderá fundar a sua junta de missões própria, onde nós teremos muitos missionários debaixo do sustento do nosso ministério, das orações da nossa igreja, dos cuidados pastorais da nossa igreja, e quiçá uma vez por mês a gente receba alguns missionários de alguma área que nós tenhamos enviado e eles venham trazer boas novas no altar da igreja, mostrar o que Deus está fazendo. Eu creio que nós vamos chegar nesse nível, para a glória do Senhor. Nosso ministério é uma missão evangélica. Então veja em Atos 14, vamos lá, versículos 22 a 28, veja que maravilha, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, eu poderia incluir aí a tela do computador que não funciona, olha a tribulação, nos importa entrar no reino de Deus. São muitas tribulações, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha. Tendo anunciado a palavra em Pérsia, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Louvado seja Deus. Você veja, amados, você veja, aqui Paulo, Barnabé tinham acabado de ser apedrejados em Listra. Estavam lá cheios de ferimentos no corpo. E apesar disso estavam fortalecendo a igreja, exortando a igreja que permanecesse fiel. E contaram as maravilhas que Deus estava fazendo pela pregação da palavra. E como a porta da fé estava sendo aberta para os gentios, naqueles corações. E diz aqui a expressão, versículo 23, depois de orar com jejuns, ou seja, todo este mover regado de oração e jejum. Amados, eu recebo em nome de Jesus que nós tenhamos em nosso ministério 24 horas de oração. Pessoas que a todo momento, você sabe, pastor, eu gosto de orar às 6 da manhã, outro 7 da manhã, separar aí pelo menos 24 irmãos da igreja, um ora 6, 7, 8, 9, outro 10, outro 11, outro meio-dia, 1 hora, seja cada um aí pelo menos numa hora do dia, 24 horas de oração, sabe, amado? Oração, e em algum desses momentos aí, o jejum também. Quando você diz, Senhor, não quero, prazeres carnais, eu quero estar dedicado ao Senhor. Então, amado, você veja
a vida da igreja é fortalecida. Irmãos vão chegar na igreja já sentindo-se, sabe, bem cuidados, fortalecidos. Até aqueles que porventura foram apedrejados, perseguidos, terão força de Deus o suficiente para fortalecerem os novos na fé. Tamanha era a força, o poder de Deus. Nota, amado, no meio de guerras, apedrejamento, problemas, o evangelho está se expandindo aos gentios e a igreja tem sempre oração. Esse é o pano de fundo para chegarmos lá especificamente no lugar de oração, que foi o texto desta noite. Então, a missão, você nota que, apesar de ele estar mostrando muitos lugares, vai para um lado, vai para o outro, ela não é somente geográfica, ela acontece no coração. Quando alguém ultrapassa a fronteira da descrença para a crença, diz que muitos recebiam a palavra, muitos também eram curados, muitos recebiam a palavra com alegria. Tiago diz que a oração da fé, sempre com a palavra de Deus, o objetivo principal da evangelização, e a oração da fé, diz que enfermos são curados, pessoas se convertem ao Senhor, pecados são perdoados. Então, amados, abençoemos a obra da igreja, abençoemos, porque a obra da igreja é a obra missionária, e abençoamos, sobretudo, irmãos, antes de tudo, abençoemos com oração, fortalecendo uns aos outros na fé, exortando-nos para que perseveremos, testemunhando a palavra de Deus nos diversos ambientes da sociedade. Veja o capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Então, amado, aqui está a mesa posta, aqui estão os ingredientes, aqui estão os objetivos. A igreja foi chamada para uma missão, fomos separados para uma obra de Deus específica, fomos chamados para pregar o Evangelho, temos vida de oração com jejuns, problemas de toda natureza se levantam, mas o Espírito Santo está persuadindo corações e abrindo a porta da fé no coração de muita gente. Esse é o contexto, esse é o assunto, é isso que está acontecendo. Portanto, debaixo de muitas lutas e controvérsias, a igreja obtém definição bíblica, doutrinária, vida de oração e direção do Espírito Santo. E o Deus soberano, que faz os impossíveis, transforma derrotas humanas em vitórias divinas, para que tudo coopere para o bem da missão, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu estou vivendo um problema. Pastor, uma dificuldade muito grande. Pastor, que celeuma, que problema terrível. Pastor, é uma guerra. Amado, nada diferente do que acontecia no Novo Testamento. Por quê? Porque existem as barreiras espirituais, existem os dardos inflamados, existem os sofismas, fortalezas, existem pessoas carnais, existem armas forjadas pelo inimigo, existem ciladas, e existe o grande objetivo, que é salvar almas. E existem os missionários, que somos nós. E a gente está lá guerreando essa batalha. Então, amado, receba aí, amado. O Espírito Santo vai conduzir as nossas vidas em perfeita vitória. Tudo há de cooperar para o bem. Mesmo diante dessas lutas grandes, a coisa vai progredir. Veja lá em 16, 4 e 5, diz assim: ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem.
as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. Então, houve lá uma celeuma, se os convertidos gentios deveriam circuncidar ou não, e os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, junto aos missionários, com oração, orientação bíblica, porque se remetiam aos profetas do Antigo Testamento, e a direção do Espírito Santo, eles obtiveram uma definição doutrinária. A palavra de Deus tem a primazia. E então, com a palavra de Deus, com a vida de oração, com a orientação do Espírito Santo, eles levavam a epístola de orientação aos novos convertidos para dizer, olha, isto aqui é vida cristã, isto aqui é graça de Deus. E a porta da fé ia se abrindo e a igreja de Deus era fortalecida. Então, eu estou aqui, amado, levantando os ingredientes que ocorriam no Novo Testamento. Sempre você vai ver oração, palavra, jejum, vida com Deus, o Espírito Santo orientando. É isso que você vai ver. Você não vai ver vassoura ungida, fronha do milagre, gruta da bênção. Você não vai ver esses misticismos. Você não vai ver essa palhaçada que se faz aí fora. Aqui você está vendo o que é Bíblia. É assim que Deus age. Paulo diz, o que passar disso vem do diabo, seja anátema. Até se um anjo falasse além disso, que o anjo fosse anátema. Quanto mais seres humanos de carne e osso, muitas das vezes inescrupulosos, que só querem pegar o dinheiro para comprar cabeça de gado. Então, amados, precisamos falar a palavra de Deus. Ela que cura, ela que liberta, ela que dá vitória sobre as celeumas. Então o inimigo, depois aqui no contexto, Paulo e Barnabé tem lá uma outra celeuma. Depois da celeuma doutrinária, agora Paulo e Barnabé também tem celeuma. Mas o inimigo está tentando gerar o rompimento e desastre na missão de todos os lados. Entretanto, apesar das controvérsias e celeumas, a igreja está fundamentada na palavra, a igreja tem uma vida de oração e o Espírito Santo está agindo. É desta forma que nós nos submetemos a Deus, é desta forma que nós somos conduzidos por Ele. Por isso precisamos meditar. Eu tenho de fato vivido submetido a Deus, a palavra de Deus, tenho tido vida de oração bíblica, com a palavra de Deus norteando até as minhas orações e o meu coração de fato? Ou eu tenho vivido simplesmente sob a minha opinião, as minhas convicções humanas, e não tenho dado a devida atenção às armas espirituais? Eu tenho guerreado nesta batalha espiritual com as armas carnais ou com as armas que Deus me deu, espirituais? Que isso é que vai fazer a diferença. Se você estiver, amado, nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, lutando com armas carnais, amado, no fim das contas, não vai dar bom. Não vai dar bom. Às vezes o inimigo te ilude de um lado ou de outro, mas lá no final ele dá uma banda, sabe? Dá-lhe uma rasteira. Então nós precisamos estar na palavra, firmes na palavra, com vida de oração. E aí Paulo, em outra linguagem, ele diz lá em Efésios, tomai a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, a sandália da paz do Evangelho, com oração e com súplica, orando em todo o tempo pelos santos e também por mim, que estou pregando a palavra. E aí ele diz, você vai permanecer firme, inabalável, e você vai vencer todas as ciladas do diabo, todas. Amado, eu declaro que você vence todas as ciladas do diabo, em nome de Jesus, todas, para a glória do Senhor Jesus. Veja aí os versículos de 6 a 10, olha como é que a coisa funciona, olha como é que Deus guia, Deus dirige a missão, quando há comunhão, visões de Deus, vida de oração. Olha lá,
percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus já tinha um plano lá para a Ásia, lá para a Bitínia. Ele levaria Pedro para lá. Aqui o momento, Deus queria levar Paulo e a sua equipe para Macedônia, com a capital em Tessalônica, porque era ali que Deus queria fazer uma obra através da vida deles. Então você veja, o próprio Espírito Santo impediu a ida deles para a Ásia e para a Bitínia, e através de uma visão, amado, a quem Deus concede experiências, como aqui uma visão, é porque é uma pessoa que tem uma vida de oração, é uma pessoa que busca esse lugar de oração, é uma pessoa que busca viver a vida com Deus, compreende? Então, os missionários, agora dentro do texto de hoje, os missionários buscam um lugar de oração. Capítulo 16, versículos de 1 a 15, especialmente 11 em diante, a questão do lugar de oração. Eles buscam um lugar de oração. Isto é, eles têm uma vida prática de oração, para que eles possam viver e fazer a obra de Deus. Chegaram no lugar onde o Espírito Santo lhes enviou e diz: temos que achar um lugar para oração, um lugar de oração. A gente tem que ter um lugar, poderia ser ou uma sinagoga, ou aqui junto ao rio, um lugar tranquilo, um lugar para a gente orar. Não podemos fazer a obra de Deus sem a base da oração. Então, com este entendimento, neste prisma, nós vamos ver que o agente da fé, quem promove a fé, é o próprio Senhor. Por quê? Porque debaixo da vida de oração que os discípulos têm, o Senhor conduz os missionários para a Macedônia, os versículos que acabamos de ler, deu a visão lá de um homem que pedia ajuda, conduziu eles para a Macedônia. O Senhor abriu o coração de Lídia para ela crer na palavra, e pelo poder do nome de Jesus, o Senhor liberta uma escrava endemoniada. Você veja, eles procuram um lugar de oração para estar ali numa, sabe, igual um celular na bateria, carregado na bateria, ele está carregando a bateria, e aí ele carrega a bateria, pronto, ele funciona direitinho. Igual um carro, mas se não tiver bateria não pega, não funciona. Então os discípulos estavam lá no lugar de oração, a bateria estava lá conectada, estava lá energizada, estavam lá buscando orientação, viver a vida no Espírito Santo de Deus, conduzidos pelo Senhor. E aí o Senhor conduz para a Macedônia, o Senhor abre o coração de Lídia, o Senhor liberta aquela jovem, através de homens que oram. Portanto, ouça, quando o cristão tem um lugar de oração, ele tem um verdadeiro quarto de guerra. Amado, se você já viu o filme Quarto de Guerra, veja de novo. E se você não viu, veja, para que você tenha a tua vida tremendamente abençoada. O lugar de oração é um quarto de guerra. Você nota, amado, que os discípulos estão rodeados de problemas, de todos os lados. É controvérsia quanto à circuncisão, é controvérsia com Barnabé e Paulo, é controvérsia com os judeus que vivem perseguindo, é controvérsia com cidadãos romanos que inventam mentira a respeito deles, é controvérsia com os senhores da escrava endemoniada, é inveja dos judeus. Nós vamos ver isso inclusive no domingo agora também. É problema de todo lado, é uma guerra. Mas os discípulos estão aonde? No quarto de guerra, no lugar de oração. E aí, qual é o resultado disso tudo? O Espírito conduz a Macedônia, o Espírito abre o coração de Lídia, o Espírito liberta a jovem endemoniada, a escrava. Deus seja louvado, amado.
Quando o cristão tem um lugar de oração, o cristão tem um quarto de guerra. Você precisa ter um lugar de oração, amado. Você precisa ter não somente um lugar, mas um momento de oração. Você precisa dizer, esse aqui é meu lugar de oração. Esse aqui é o meu quarto, é o lugar de oração. Aqui é o lugar de eu buscar, lugar de santificar-me, lugar de falar com Deus. E um horário específico. Pastor, eu oro o dia inteiro, no banheiro, tomando banho, no trânsito, não sei o que, amém. Mas você precisa ter um horário específico, para você se dedicar, buscar e orar. Você vai ver, amados, grandes vitórias da parte de Deus. Então a igreja e o trabalho missionário estavam passando por dificuldades, mas Deus os protegia e não permitia que a missão evangélica acabasse. O evangelho estava avançando, abrindo corações e libertando vidas. O homem macedônio foi acudido, o evangelho foi pregado para ele, a negociante de Tiatira abraçou a fé, porque Deus abriu o coração, e a escrava, que era cruelmente explorada por seus senhores, foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Veja versículos 11 a 15, do capítulo 16. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha aí, nossos ouvintes, olha aí, irmãos e pregadores, nosso irmão Paulinho batizando mais uma casa, Lídia e toda a sua casa sendo batizada após a pregação do nosso irmão Paulo. Louvado seja Deus. Então temos uns e outros aí que são radicais e não têm muito entendimento da palavra de Deus e querem trazer uma última novidade, demonizando essa prática que é bíblica. Devemos ter muito cuidado com isso. A palavra de Deus tem que ser respeitada. Então Paulo está aqui, pregou a palavra, batizou Lídia, batizou a casa, e diz que a obra de Deus foi feita. O Senhor abriu o coração. Louvado, você percebe, amado, que apesar das dificuldades, das controvérsias, dos problemas, das celeumas, a obra vai avançando, a missão evangélica vai avançando. O homem macedônio foi alcançado, agora Lídia tem o seu coração aberto, e o lugar da oração está ali, amado. Os discípulos têm vida de oração. Então, amado, Deus está operando todas as coisas. Temos aí 3 minutos para terminar. Agora note, a hospitalidade que esta mulher oferece aos judeus, e o fato que eles aceitam a hospitalidade dela, porque ela disse: se julgais que sou fiel ao Senhor, fica na minha casa, e os constrangeu a isso, eles aceitaram. Essa hospitalidade e a aceitação dos discípulos ressalta que as prescrições da lei de Moisés acerca da pureza e da impureza cerimoniais se tornaram irrelevantes. Ou seja, o Evangelho estava prevalecendo. O Evangelho, aqui havia uma sobreposição de culturas, e o Evangelho estava prevalecendo sobre as práticas da lei. O Evangelho era oferecido a todos e estava criando vínculos entre os crentes, sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles gregos, sejam eles de que nacionalidade for, não importa. O Evangelho tem vitória, o Evangelho prevalece, sempre com oração e temor ao Senhor. Então, amado, em oração, pautados na doutrina bíblica e sobre a direção do Espírito Santo, os missionários levam esperança aos desesperançados. Por fim, versículos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós
para o lugar de oração, olha aí, para o lugar de oração, para o quarto de guerra. Tiveram a vitória do Macedônio, foram para o quarto de guerra. Aí veio lá a Lídia, pregaram, tiveram vitória, o Senhor abriu o coração. Vamos fazer o quê? Vamos voltar para o quarto de guerra, para o lugar da oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, parece aquele ditado, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Aqui é igualzinho, amado. Eles estão orando, vê necessidade de ir para Macedônia, que tem um cara lá precisando. Aí estão orando, vem Lídia que precisa da palavra e ela é convertida. Aí está orando, agora aparece a jovem possessa que estava grande lucro. Mas, amado, o problema vem e a vitória vem junto. O problema surge e a provisão de Deus chega. E assim a obra de Deus vai avançando. Então, aí ela dava grande lucro aos senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, louvado seja o Senhor. Então eu preciso terminar, amado, dizendo: no mundo antigo, assim como hoje, muitos se sentiam e se sentem deslocados, sem raízes espirituais, sem propósitos, como que vivendo à deriva no vasto mar da humanidade, onde não tem importância alguma. Desconfortáveis e desprotegidos no mundo, pessoas assim anseiam por uma palavra que os tranquilize. E hoje os ansiolíticos têm recorde de vendas. Aqui a escrava endemoniada era usada como um objeto lucrativo. Para quê, pastor? Para explorar pessoas na sua fraqueza. Para explorar pessoas que se sentem vazias, sem raízes espirituais, desvalorizadas, desprotegidas. Então, olha, tem alguém ali que adivinha, olha, tem ali um espírito adivinhador, e as pessoas corriam para lá desesperadas para receber uma palavra que as tranquilizasse. As mentiras do diabo, do inimigo. Então Paulo libertou aquela escrava, tirou-a daquela situação, e assim bem como abençoou toda a comunidade. Só quem ficou nervosinho com isso eram os senhores que lucravam em cima da escravidão daquela mulher e da exploração da fé daqueles que não tinham o conhecimento da verdade. Cabe a nós, Igreja de Cristo, usar o poder do Evangelho, o poder de Cristo Jesus, que é o poder para a salvação, para ajudarmos a eliminar todas as formas de tráfico e de degradação humana. A evangelização, a meditação na palavra e o espírito da oração vai libertar pessoas, como libertou essa escrava, vai trazer fé para o coração de pessoas, como trouxe para o coração de Lídia, e vai acudir o necessitado macedônio e abençoando com o evangelho para lhe salvar, como aconteceu aqui e como acontece nos dias de hoje. Portanto, amado, depois você faça a leitura do Salmo 91 e você verá o que é o quarto de guerra. Ali está descrito o quarto de guerra: habita no esconderijo do Altíssimo. E você vai ser livre dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Não vais ter medo da seta que voa ao meio-dia. E o Senhor vai lhe mostrar sua salvação e vai lhe saciar com a sua bondade e misericórdia. Portanto, amado, busquemos um lugar de oração. Ou seja, vivamos uma vida de oração. Pratiquemos a vida de oração, pautados na palavra e sendo orientados sempre pelo Espírito Santo. Certamente, grandes obras de Deus hão de ocorrer em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar esta noite. Povo de Deus, diga amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quarto de guerra, amado. Vamos lá. Vamos orar pela Pérola Faria Xavier,
que desde semana passada a questão da infecção urinária resistente, mas graças a Deus teve uma melhora progressiva e continuando melhorando essa semana vai receber alta. Vamos orar pela irmã Cássia Goulart, membro aqui do nosso ministério, está com gripe, aquele mal-estar todo, fazendo uso de algumas vitaminas e medicações. Vamos orar pela vida dela, amada irmã, curada, sarada em nome de Jesus, para a glória de Deus. O irmão Valdécio também, seu esposo, está aí com a garganta arranhando. Hoje, inclusive, viria à igreja, não pôde vir por causa disso, por causa da garganta arranhando e tudo mais. Então está também já fazendo aí um tratamento preventivo, em nome de Jesus, sarado, curado pelas chagas de Cristo. A irmã Maria das Dores Brito, internada com febre, ela tem Alzheimer, uma senhora de 90 anos, vamos orar pela vida dela. E desde semana passada, já orando pelo Carlos Paraíso, com pressão alta, indicadores sanguíneos desregulados, a Isabela e o Wilson Brasil, ambos internados no CTI, a Isabela com dores, com convulsões, batimentos cardíacos elevados, o seu Wilson com um nódulo na garganta, a irmã Angélica também, Veras com pressão arterial oscilando, teve um princípio de AVC, dificuldade de deglutir, não está encontrando uma boa posição para dormir devido à má digestão. E a irmã Luísa Geralda, trombose, tem 84 anos, necessidade de amputar a perna, vamos orar por ela. Maria José Silva Pereira, que fez raspagem, pouca circulação sanguínea, vai colocar marca-passo. E a irmã Neuza Maria também está com pressão alta, sangue grosso, mania de perseguição. O Aster Nogueira, que infartou e está com o coração fraco. Esses são os nomes que nós temos orado desde semana passada. Vamos continuar colocando em oração. Nós temos uma lista grande aqui, muitos nomes. Nós temos orado, pessoas com tratamento de câncer, em nome de Jesus. Minha prima Juliana, a irmã Michele também, que vai se internar agora, se não me falha a memória, dia 18 de outubro. Vamos orar por ela também, irmã Michele, em nome de Jesus. Todas essas vidas, irmãos, colocar diante do Senhor, para a glória de Deus, para que hajam milagres. E agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz Carlinhos, também, que está fazendo hoje mais um ano de vida. Queremos abençoá-lo, declarar toda a sorte de bênçãos espirituais. Assim, Senhor, aqui estamos clamando, pedindo, buscando, batendo, colocando estas vidas diante de Ti, Pai. Estamos aqui no nosso quarto de guerra, estamos no nosso lugar de oração, Pai. Eu aqui estou na Tijuca, no gabinete pastoral da igreja, e cada um dos irmãos agora estejam no seu lar, estejam no quarto, estejam na sua sala de estar, aonde estiverem, uns no trabalho, que alguém esteja dirigindo, enfim, Pai, onde estiver agora, vendo ou ouvindo esta programação, nós queremos declarar, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pela orientação do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho poderoso e libertador, que hajam sinais, prodígios, maravilhas, poderes, Pai, poderes miraculosos, cura divina, portas da fé que se abrem no coração, são coisas que sempre acompanharam a Tua igreja, meu Pai, sempre, sempre, quando nós olhamos no Novo Testamento, nas igrejas diversas, e ao longo da história da igreja, Pai, até hoje, século 21, nós vemos que a Tua igreja é acompanhada por sinais, por prodígios, por maravilhas. A Tua igreja é acompanhada pelo maior e mais excelente poder e mais excelente milagre, que é a conversão de almas, a conversão de vidas. Isto não é meramente uma coisa religiosa, ou sei lá, religiosa. Não, amado, isto é verdadeiro. O maior milagre é o milagre da salvação. É o maior milagre. Isso é maior do que cura, é maior do que porta de emprego, isso é maior do que tudo. É um coração pecaminoso, é um coração que está mergulhado em trevas. É este coração ser convertido, ser sarado.
Ah, Senhor, isso é o maior milagre. Isto sempre acompanhou a igreja de Cristo, ó Pai. E nós estamos hoje vendo aqui que no meio disso tudo, ó Pai, também sempre houveram guerras, sempre houveram controvérsias, celeumas, Pai, por diversas razões. Há momentos que guerras vêm espirituais por dardos inflamados, sofismas, fortalezas, ciladas do diabo. Há problemas que vêm, Senhor, por questões de heresias. A pessoa prega uma coisa errada, fala uma coisa que não é bíblica. Hoje nós temos isso aí, Pai. Um buffet regado de heresias por aí. É pastor coach, é pastor executivo, é pastor de confissão positiva, é pastor da autoajuda, é pastor do profissional, é pastor do não sei o quê. É tanta coisa, tudo se fala menos o Evangelho. O Evangelho de Cristo fica de lado, Senhor, como se o Evangelho precisasse de uma ajudinha. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é verdadeiramente a palavra que edifica, que consola, que cura e que restaura. Então, ó Pai, controvérsias, celeumas, problemas de todas as maneiras se levantam. Também por pessoas imaturas na fé, pessoas, Pai, que não têm discernimento espiritual, tentam de alguma maneira prejudicar a obra de Deus, como aconteceu aqui, Senhor. Aqueles religiosos invejosos, Pai, criavam problemas na igreja, como foi a história aqui desde o início das viagens missionárias. Portanto, Senhor amado, nós sabemos, somos conscientes, Pai, da guerra que nos envolve, da guerra espiritual, Pai, que nos envolve, porque o que é mais precioso está sendo feito, que é a pregação do Evangelho. Assim, Senhor amado, queremos hoje colocar diante de Ti que nós aprendamos a lição bíblica de ter um lugar de oração. Ter um lugar de oração, Pai. Precisamos, isso significa que os apóstolos, em primeiro lugar, tinham uma vida de oração. Esse ter um lugar de oração não é algo místico. Não é algo místico, aquele lugar ali é o melhor lugar da casa. Não é algo místico. Aqui eles chegaram numa cidade nova, vamos procurar um lugar de oração. É um lugar tranquilo, um lugar, ou poderia ser no caso aqui a sinagoga, ou aqui nesse caso fora da cidade, junto ao rio, um lugar tranquilo, um lugar que eles pudessem se dedicar à vida de oração. Então Jesus disse, entra no quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai. Então nós precisamos, Pai, compreender que em primeiro lugar significa que esses discípulos tinham uma vida de oração. Eles não faziam a tua obra sem uma vida de oração. Não é só pregar, Pai, é preciso orar antes. É preciso colocar o celular na bateria, no carregador de bateria. É preciso carregar. Se o carro tiver com a bateria ruim, ele não pega. Ele não pega. Nós precisamos de ter um carro com a bateria boa, Senhor. Como esses dias a nossa amada, querida pastora foi ligar o carro e o carro não pegava. E foi ver a bateria. Aí foi lá, o seguro trocou a bateria e agora o carro pega de novo. Pai, é assim a nossa vida. Precisamos do lugar de oração, precisamos ter vida de oração, precisamos estar constantemente na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo, Pai. As controvérsias vão se levantar, mas a provisão vai chegar. O macedônio, o homem macedônio que precisava de ser acudido, será acudido. Por que, Deus? Porque o Senhor irá orientar a tua igreja nas diversas maneiras, dando-nos sabedoria, orientando-nos nos caminhos que devemos tomar. Diz que o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, o Senhor não permitiu. Queria ir para a Bitínia, o Senhor não permitiu. Então, em determinado momento, o Senhor lhe deu uma visão, ó Pai, e mostrou um homem macedônio que precisava de ser acudido. E então o Senhor enviou ele para aquele lugar para pregar a palavra. Louvado seja o Senhor, ó Pai.
Tu vês o que nós não vemos, Tu sabes o que nós não sabemos, Pai. Por isso a obra é Tua e não é nossa. Por isso o Senhor tem que orientar e dirigir, e para isso precisamos estar no lugar da oração, na dependência do Senhor, ó Pai. E diz que quando esses homens chegaram, ó Pai, diz que lá em Tiatira, eles procuraram um lugar para orar, e quando estavam chegando no lugar da oração, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender as palavras que Paulo pregava. Senhor, é aquele marido incrédulo, é aquela esposa que não se submete ao Evangelho, são aqueles filhos que estão envolvidos em caminhos escusos, estranhos e errados, é aquele colega de trabalho, pai, difícil, fofoqueiro, que a todo momento tenta, por inveja, puxar o tapete do colega, é aquele problema, Senhor, na vida social, que a pessoa se sente inadequada, se sente rejeitada, se sente que não tem raízes, não consegue fazer amizades, não consegue desenvolver na vida, Senhor, não tem propósitos na vida, são tantos problemas, Pai, mas quando a palavra, orientação do Espírito, vida de oração, diz, Pai, que as barreiras são jogadas por terra, porque o Senhor abre o coração para crer. Pai, quando o Senhor abre o coração para crer, quando a fé vem, a fé é poderosa, a fé remove montanhas, a fé cura, a fé restaura, a fé levanta o caído, a fé ressignifica a vida, a fé dá novos objetivos, a fé reaviva sonhos, Pai. Pela fé, temos lá uma galeria da fé, que pessoas entregaram a sua própria vida. Por quê? Porque pela fé elas tinham objetivos, pela fé a vida delas tinha propósitos. Senhor, como é triste nós vemos uma sociedade, ó Pai, morrendo aí fora, Pai, morrendo, Senhor, por falta de objetivos, por tantas razões, Pai. Há pessoas, ó Pai, às vezes num estado depressivo, só misericórdia. Senhor, põe a Tua mão graciosa sobre essas vidas, Pai. Não permita, Pai. Liberta essas vidas, cura essas vidas, Pai. Tira essas pessoas, Pai, desse submundo, ó Pai. Senhor, liberta, alumia essas almas com a Tua luz, com a Tua graça, Senhor. Ilumina esses caminhos, Pai, pela misericórdia e pela graça de Deus, Pai. Nós temos visto milhares de jovens, Pai, milhares de pessoas, Pai, indo para o caminho largo da perdição, Senhor, porque não tem orientação do Espírito, não tem a direção bíblica, não tem a vida de oração. Muitas das vezes, Pai, algumas delas estão afundadas em problemas emocionais e tantas coisas, Pai. Ó Senhor, um vazio, um problema existencial, uma falta de adequação, de interação com pessoas, de aceitação ou rejeições da infância, não tiveram uma boa infância. Nós não sabemos, Pai, são muitas coisas, mas nós queremos orar para estas vidas, Pai. Cura estas alminhas, cura essas vidas, Senhor, cura essas pessoas, essas ovelhinhas, Pai, cura, liberta, Pai, que esta palavra alcance essas vidas. Ó Senhor, que pelo poder da oração essas pessoas sejam tocadas, sejam curadas, Senhor, assim como Tu acudiste aquele macedônio naquela visão, Pai, mostrando que haviam pessoas, eles entenderam que eles deviam pregar o Evangelho lá, porque aquele homem mostrava que haviam pessoas necessitadas, Pai, que as pessoas necessitadas sejam alcançadas, Pai, assim como chegou o coração de Lídia, e Lídia teve o seu coração aberto para a fé e a sua vida transformada, assim como esta jovem, ó Pai, do capítulo 16, versículos 16 a 18, esta escrava endemoniada foi liberta, Senhor. Ó Pai, nós combatemos o tráfico humano, nós combatemos todo tipo de tráfico que exista nesse mundo, Pai. Nós não aceitamos, nós jogamos por terra, Pai. Senhor, está circulando aí fora o filme
Sound of Freedom, Som da Liberdade. Pai, que esse filme continue circulando, alcançando milhares de vidas, porque ele mostra a realidade do tráfico sexual de crianças, um mercado que cresceu 5.000% nos últimos meses, que gera 185 bilhões de dólares anuais. Pai, um mercado que tem feito de escravidão milhares e milhares de pessoas, ao ponto de hoje, na história da humanidade, haverem mais escravos do que todas as épocas, de todas as histórias, de toda a história da humanidade. Hoje existem mais escravos do que em toda a história da humanidade. É a realidade que esse filme está retratando, ó Pai. Nós indicamos as pessoas a verem. Assim como indicamos o Quarto de Guerra, indicamos o Sound of Freedom, para que conscientize pessoas, liberte pessoas e mostre a realidade. Nós, como igreja, combatemos todo tipo de tráfico, de escravidão. Não aceitamos isso. Jogamos por terra em nome do Senhor Jesus. O Evangelho é libertador. O Evangelho é libertador. O Evangelho muda pessoas, muda vidas, e não aceita aquilo que é antibíblico. Não aceita, Senhor. Não aceita. Não aceita. Então nós, em nome de Jesus, queremos aqui nesse quarto de guerra, nesse entendimento, Pai, da importância que há de termos um quarto de guerra, a importância que há de termos um lugar de oração, a importância que há de termos uma hora de oração, um momento de oração, a importância que há de termos uma vida de oração, Senhor, uma vida pautada na palavra e orientada pelo Espírito Santo, para que possamos lidar com toda esta guerra que está à nossa volta. E sim, Senhor, a vitória quem dá é o Espírito Santo, a obra quem faz é o Espírito Santo, a bênção quem opera é o Espírito Santo, os sinais, as maravilhas, os prodígios, a porta da fé que se abre no coração de Lídia, o Espírito que orienta para a Macedônia, o Espírito que faz o milagre, e pelo poder do seu nome, a escrava é liberta. Tudo, Pai, é o Senhor Jesus. E nós, na oração, aprendemos que o jugo é suave, que o fardo é leve, porque o Senhor é bom. Queremos aprender a descansar em Ti. Queremos aprender, Senhor, a lançar sobre Ti as ansiedades, Pai, para que não vivamos essa ansiedade louca do mundo, Pai. Apesar da guerra, apesar de todos os problemas que há nesse mundo, o quarto da oração, Pai. O Salmo 91 nos mostra, no quarto da oração, Pai, é o que é ter descanso no Senhor. Assim, Pai, como naquele ambiente do primeiro século, hoje há muitas pessoas que se sentem desarraigadas, não tem raiz, não tem aceitação, não tem fundamento, não tem nada, e procuram uma palavra qualquer, ou às vezes os ansiolíticos procuram alguém que lhe adivinhe alguma coisa, ou será o que, Senhor? É no Evangelho que nós temos esperança, é no Evangelho, Senhor, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós temos esperança, é na vida de oração, Senhor, que nós temos também esse quarto de guerra, esse esconderijo do Altíssimo, Senhor. Então, na Tua palavra, nas Tuas promessas, nós oramos e descansamos no Senhor, declarando vidas salvas, vidas alcançadas, que a missão evangélica avance, que toda guerra seja vencida. E por fim, Senhor, oramos, Pai, pelo que está ocorrendo no Oriente Médio, Pai. Oramos por esta guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque esse é um grupo terrorista, é um grupo que assassina crianças, decapita bebês, estupra mulheres, mata famílias, mata civis, entrou em Israel para matar civis indiscriminadamente. Isso é grupo terrorista, e nós queremos orar e declarar, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, que sejam poupadas as pessoas inocentes, os civis, Pai, de ambos os lados, tanto de Israel quanto no ambiente palestino, que os civis inocentes, Pai, sejam poupados, Pai, em nome de Jesus. Apesar que o Egito já deu lá uma resposta negativa, dizendo que os palestinos devem permanecer na sua terra, Pai, que haja uma possibilidade de um corredor humanitário, Pai, que os civis sejam protegidos, Pai, dê sabedoria para o governo israelense, Senhor, que sempre avisa antes, sempre pede, como agora pediu, para que o povo evacue
a uma região e vá para outra região, para que possa haver a incursão militar. Senhor, que em nome de Jesus a tua mão, a tua graça esteja sobre aquele lugar, Pai. Caia por terra em nome de Jesus toda a xenofobia, todo o racismo, todo o antissemitismo, caia por terra, Pai. A liderança do Hamas agora declarou que hoje, sexta-feira 13, deveria de haver jihad contra os judeus no mundo inteiro, isso é, todos os muçulmanos dedicados à causa deveriam de acabar com a vida de um judeu. Senhor, isto é crime, isto é pecado, isso não é de Deus, Senhor. Nós oramos contra isso, meu Pai. O Evangelho se levanta contra isso, Senhor. E nós aqui estamos nos colocando, Senhor, no quarto de guerra, nos colocando, Senhor, em oração para declarar, Pai, paz e livramento daqueles que são inocentes, e que a tua mão esteja conduzindo todas as coisas, Pai. Que só o Senhor possa fazer grandes obras, curar, libertar a gente, Pai. O Senhor possa até curar e libertar a gente do meio dessa gente doida lá que promove guerra. Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, sara, faz a tua obra, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, Pai, colocamos diante de Ti a Pérola, a Cássia, o Valdécio, a Maria das Dores, o Carlos Roberto Paraíso, a Isabela Brasil, o Wilson Brasil, a Angélica Veras, Luísa Geralda, a Maria José, Neuza Maria, a Esther Nogueira, a Juliana Muniz, Michele da Silva Machado, todos os outros irmãos Luiz Carlinhos que está fazendo aniversário, todos os irmãos, Pai, todas as famílias agora representadas. Assim colocamos diante de Ti as nossas obras na igreja de Itaipu. Senhor, uma obra maravilhosa, algo tremendo de Deus está sendo feito, algo tremendo de Deus está ocorrendo, a provisão de Deus que o Senhor está dando milagrosamente, Senhor. Pai, o Senhor há 20 anos atrás trouxe lá na igreja uma senhora que apareceu, orou. Aquela senhora declarou profeticamente que o Senhor levantaria uma família, um casal, para abençoar a igreja. 20 anos depois, esse casal, que já faz parte da igreja há 15 anos, foi levantado, está abençoando ele, não apenas o casal, mas a família como um todo, está abençoando, Pai, a tua obra, abençoando a tua casa. Nós oramos por essa família, declaramos toda sorte de provisão, milagres, portas abertas, Pai, que o Senhor os surpreenda de uma forma que eles, nossa, meu Deus, quanta bênção de todo lado, bênção daqui, bênção de lá, tanta bênção, Senhor, que não haja nem como juntar tudo no celeiro. Assim também, Pai, todos os outros irmãos da igreja, que também, Pai, amam a Tua obra e são fiéis dizimistas e ofertantes, de acordo com as Suas provisões, Pai, amam a Tua casa e semeiam, Senhor, que aqui também na Tijuca nós temos despesas e grandes responsabilidades. Abençoe mais e mais a vida de cada um, Senhor. Pai, que em nome de Jesus sejamos surpreendidos com bênçãos, com milagres incomuns, Pai. Sabemos das dificuldades financeiras que passamos, problemas, Senhor. Abra portas incomuns, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que os buracos financeiros que às vezes nós caímos, Pai, e às vezes sem termos culpa, Pai, que esses buracos financeiros sejam tapados, Pai, em nome de Jesus, porque se nós temos paz, é porque o Senhor nos dá paz, Pai, o Senhor nos dá vitória. Nós oramos pela provisão, Pai, pedimos em nome de Jesus, Pai, milagres e sinais, Pai, provisão em nome de Jesus sobre o Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, queridas, eleitas, preciosas, mais do que vencedores em Cristo Jesus. 8 horas e 41 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Chegamos ao final desta live. Você tem uma noite abençoada, maravilhosa, um bom descanso. Aqui no Rio está friozinho, aquela chuvinha boa, bom para dormir, deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, descansa. Receba aí, amado, refrigério para a tua alma, gozo, alegria para a tua vida. Você tem aí uma noite maravilhosa, cheia da glória de Deus, abençoadíssima. Amanhã, sábado, um dia feliz, um dia vitorioso, um dia abençoado. Final de semana em perfeita vitória. Ore pelo amado pastor que em nome de Jesus estará aqui na igreja,
fazendo a mensagem para a glória do Senhor, se Deus quiser e permitir, para que domingo estejamos reunidos vivendo a obra de Deus, a mensagem, a palavra, a pregação, vida espiritual. É tudo que eu amo, é tudo que nós amamos, é Jesus, é a obra de Jesus, é a pregação, é a palavra de Deus, é o legado que estamos construindo aqui também no canal do YouTube, mensagem após mensagem. Já temos a série de mensagens em Abacuque, em 1 Samuel, 2 Samuel, no livro de Marcos e agora livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 1 a 15, será a mensagem deste próximo domingo, amém? Então, em nome de Jesus, um beijo no seu coração, uma noite abençoada, e eu aguardo você no domingo, 9 horas da manhã, aqui na Rua General Roca 340, Galeria Tijuca, próximo à Praça Sans Pena, no coração do Rio de Janeiro. Graça, misericórdia, amor, paz, doces consolações do Espírito Santo na tua vida. E eu lembro, os amados irmãos, que somos o que somos pela graça.